chegando aqui no Alquimia para a gravação de mais um episódio. E você ainda não sabia que aqui no Espaço Alquimia eles têm um estúdio para gravação, não só de podcasts, mas de entrevistas e, obviamente, de vários outros conteúdos. Além disso, né, queria agradecer, claro, ao Espaço Alquimia pela parceria. Sem eles, né, o nosso podcast não seria possível. Então, a gente tem livraria aqui, tem cafeteria, tem um espaço de moda feminina, de joias e semijoias. E, claro, obviamente, não poderia deixar de falar do cinema, né? Que é, obviamente, o maior lazer que a gente tem aqui em entretenimento, além do podcast, tá? Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter sessões exclusivas. Funciona, claro, sábado, domingo e feriados. Além de ter, claro, o próprio bar, snack bar, né? Do cinema. Vários outros conteúdos. Além disso, né? Então você pode vir aqui no final de semana, obviamente assistir o seu filme, comer uma pipoquinha, tomar seu refrigerante ou água para quem não tomar refrigerante e, claro, obviamente, durante a semana vir aqui fazer o seu podcast no estúdio e, claro, não deixar de acompanhar o CTcast, que acontece todas as segundas-feiras às 19 horas ao vivo no nosso canal no YouTube. Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter sessões de... Fala, turma, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CTcast, hoje é o episódio número 46, e a gente vai falar de hackear viagens, o jogo das milhas, né, que né, tem ali algo de muito inteligente, com uma estratégia e naturalmente método, né, porque viajar é bom, né, mas não precisa ser caro, e às vezes o problema não é o dinheiro, né, às vezes é só um jeitinho, um método, né, que a gente consegue fazer e ter um resultado muito diferente daquilo que a gente espera, tá? Então a pergunta é, você está realmente deixando seu dinheiro, você está realmente usando o seu dinheiro ou está deixando ele escapar? Tá? E hoje para falar com a gente sobre esse tema, né, sobre o tema de viagem, sobre o tema de gestão de milhas, sobre como né, utilizar do método, inclusive do método próprio dele, para poder economizar e fazer uma viagem da melhor forma possível. Primeiro, eu, como testemunha que estou aqui, vou poder falar um pouquinho sobre isso, mas está aqui Gustavo, né? Gustavo Monteiro, ele que também é da área da saúde, tá? Ele é enfermeiro, né? Pela graduação, doutor em ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje trabalha aqui no HUFS e tem uma empresa que trabalha com gestão de milhas, né, Gustavo? Não é Rio Grande do Norte, não. É Rio Grande. Rio Grande do Norte, é? Rio Grande? Não, é Rio Grande. Pela Hospital Universitário Não, Universidade Federal do Rio Grande. Tá, Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul. Nem começamos o episódio, já tomei correção no ar. Então, a empresa, né, o cuidado que o Gustavo tem com a gestão de milhas, e eu posso falar bastante disso, naturalmente traz um resultado muito grande e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de a gente começar, preciso saber, né, porque assim, eu já conheço o Gustavo, a gente se conheceu em outubro do ano passado, no evento do meu ilustríssimo amigo Dr. Marlon, né, na segunda edição do Vamos Viver Mais e Melhor, né, do evento que ele fez lá no Hotel Vidan, que foi super bacana. A gente começou a trocar uma ideia e depois a gente construiu aí essa parceria, que é muito legal. E aí, assim, sair da área da saúde, né, para empreender, para trabalhar com gestão de milhas. A gente sabe que isso não aconteceu do dia para o outro, né? Houve naturalmente aí um desenvolvimento. E eu, né, já conheço você faz algum tempo, mas o público que está assistindo não conhece. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quem é o Gustavo? Como é que foi isso, né? Pô, se formar em enfermagem, fazer mestrado, fazer doutorado, né? Na Universidade do Rio Grande, na Universidade Federal do Rio Grande, e depois chegar a fazer gestão de milha, né? Pô, tem uma história por trás disso daí, né? Conta um pouquinho dessa história aí que a galera quer saber. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, muito honrado, né, participar desse episódio.
O CTCast traz convidados importantes, relevantes na sua temática. Bom, começou justamente quando eu morava no Rio Grande. Eu sou concursado federal e fazendo mestrado, doutorado. E na época que eu fazia doutorado, ainda morando em Rio Grande, Rio Grande do Sul, a minha mãe morava em Teresina e ela foi diagnosticada com câncer. Então, as passagens dentro do Brasil de última hora, você sabe que é muito caro, então é mais fácil ir para os Estados Unidos e Europa do que viajar dentro do Brasil. E eu tinha que estar em Teresina a cada 10 dias. Então, foi aí quando eu comecei a consumir conteúdos, né? Conteúdos sobre milhas, emissões, programas nacionais e internacionais. E, no primeiro momento, que era uma dor, né, nessa situação de aprender sobre milhas por conta dessa situação da minha mãe, logo em seguida, a gente sempre tem que transformar algo em bom, né? Então, a gente começamos a aproveitar os benefícios, né, das milhas, das viagens, e ao mesmo tempo transbordar na vida de outras pessoas. E por que não fazer isso um business, né? Ajudar centenas, milhares de famílias como nós fazemos hoje, mas através de um método, através das milhas e de várias estratégias que nós podemos utilizar. E é isso que hoje nós fazemos, né? Estava conversando um pouquinho, focar no que dá retorno não só financeiro, mas também é muito gratificante ver uma família do outro lado do mundo aproveitando algo que é único, que é uma Sim. viagem. Uma viagem sempre vai ser algo único. E hoje nós já atendemos quase 100 famílias na gestão de milhas e viagens. E uma das famílias que nós temos o prazer de atender é a sua. É como você me falou, conhecemos ali em outubro, no evento que teve, o Dr. Marlon, que também é nosso cliente de gestão de milhas e viagens. E desde então, começamos a conversar. Acho que foi em novembro, né? Em novembro você entrou na gestão. Inclusive eu estava ainda também viajando, estava na Europa. E você decidiu viajar também para a Europa. Falaremos depois sobre essa viagem aí. Do nada. Do nada. Quero ir para a Europa E e ponto. quero ir de executiva. Tá bom, vamos organizar Essa, então. essa é a primeira condição, né? Então hoje nós fazemos isso. Ajudamos famílias e principalmente nosso perfil de clientes é como você, médico, empresário, que tem que focar no que de fato interessa e deixa esse tempo, que é muito tempo para programar uma viagem, né? Todas as estratégias, com a gente, comigo e com a minha equipe, para que a gente possa ter êxito, não só na questão de dinheiro, mas também na questão de tempo, para proporcionar isso para vocês, que vocês consigam aproveitar ao máximo possível as viagens. Tem Você já trouxe um ponto aí importantíssimo, né? Que é essa questão do. Que inclusive foi a frase lá do Pedro Sobral lá no Mastermind do ano passado, né? A gente vai estar no Mastermind, né? Enquanto, né, tiver a apresentação desse episódio, a gente vai estar lá no Mastermind, lá em São Paulo. Tem uma frase engraçada do Robert Kiyosaki, que é do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala assim: não é o quanto você ganha, mas como você usa, né? E talvez a gente passeie ali por várias frases ou ditos, enfim, né? O foco no que controla do Guto lá, enfim, a frase aqui do Roberto, a frase do Pedro, por exemplo, que falou isso, né? Lá da gestão da energia com foco em ROI, que na verdade é a gente direcionar o nosso esforço para aquilo que a gente sabe fazer de muito bem feito, que traz retorno, e naturalmente outras coisas que outras pessoas fazem bem feito, deixar elas fazerem bem feito, porque isso vai trazer um retorno, não necessariamente, como você falou, um retorno financeiro, mas às vezes um retorno de tempo disponível para poder fazer outra coisa, lazer, né, por exemplo. Então tem essas outras Sempre vantagens. quando eu vou conversar com um cliente, eu falo sempre, seja, a gente tem clientes de todas as áreas, né? Você quer intensivista, mas nós temos cirurgiões plásticos, oftalmos. Oftalmo ganha dinheiro um pouco mais rápido, né? Que faz uma cirurgia 5, 10 segundos. E aí a gente fala assim, quanto tempo? Tem um cliente, tem uma frase com um cliente meu, ele é de Vitória, cirurgião plástico, ele fala assim, Gustavo, se eu passar uma hora parado, é uma hora que eu deixo de fazer uma lipoaspiração. Então, assim, de fato, para você programar uma viagem não é uma hora. Sim, De fato, a emissão é rápido, a emissão. O que demora é todo o planejamento. sim. Então, esse planejamento a gente tira de vocês e deixa com a gente. Então, a Uhum. gente economiza tempo e, consequentemente, dinheiro. Tem gente, é bacana falar dessa forma, porque assim, tem,
olhar essa questão da emissão, né, que é o resultado final ali, às vezes, e olha que a gente está sendo bem superficial, porque na verdade a emissão é, na maioria das vezes, assim, do que a gente retrata ou trata é o bilhete, né, é o voo. Mas ainda tem um monte de coisa, carro, passeio, traslado, seguro, ingresso de parque, enfim, tem uma série de outras coisas. E que às vezes as pessoas até pensam de forma secundária, né? Porque também pensam, às vezes, no programa de milhas como algo secundário, né? Isso. Então, de fato, assim, o programa de milhas é algo secundário, é algo tipo assim, ah, não, é um bônus, se ganhar, ganhou, não me preocupo tanto com isso, ou de fato é uma ferramenta que vai fazer você, por exemplo, viajar ao invés de econômica na executiva, ou ao invés de pegar um voo que dura 22 horas, pegar um voo que dura 9 horas, por exemplo, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, na nossa viagem para Portugal, a gente pegou um voo direto. Né? Então, tipo assim, pô, foi maravilhoso. Clara dormiu, voltou. Clara tinha menos de 3 meses, ia fazer 3 meses ainda. Dormiu, voltou. Todo não, mas assim, acordava, mamava, depois dormia. É diferente, você desce do avião, sobe do avião, para no aeroporto barulhento, entendeu? É outra coisa. É basicamente isso. Na gestão, quem está fora da gestão, quem está fora de estratégia de milhas e viagens, acha que é só a milha do cartão de crédito. Sim. Isso ajuda muito. Mas as milhas a gente consegue através de cartão de crédito, através de compras bonificadas. O que é compras bonificadas? Existem programas que você compra produtos que você iria comprar, por exemplo, esse computador que você compra, vamos lá, o computador custa R$ 5.000 e você chega na Sony e compra por 5.000. Você pode entrar na Livelo, Esfera ou vários programas e aquele mesmo computador de 5.000 você pode ganhar 40.000 pontos, que mandando para dependendo da companhia aérea, a gente dobra essa pontuação. Então nós chamamos de compra ativa, né? Acumulativo. Fora isso, existem as promoções de compra de pontos. Então, nas estratégias das milhas existe uma junção de tudo isso. Pontos do cartão, que é o que chamamos de forma orgânica, existe as milhas compradas e as milhas através de compras bonificadas. Sim. Então, tudo isso vai gerar uma quantidade suficiente para que a gente realize compra de parques, passagens, hospedagem, aluguel de carro, ingresso. Então, você consegue comprar ingressos de experiências utilizando milhas. Então, milhas, ela nunca vai ser o fim, mas ela é um meio que a gente consegue economizar muito em uma viagem. Você pode economizar, dependendo da quantidade de pontos fabricados, digamos assim, passar facilmente de 50% até 80% comparado à tarifa pagante, que é o que nós chamamos. Sim. Então, essas estratégias, aliado a uma boa estratégia de emissão, é o que vai culminar na economia financeira. Sim. E tem outros truques aí, né? Tem outros detalhes que não estão só relacionados à milha, mas a gente vai falar deles ainda também. Mas é nítido que quando você fala, né, do programa de milhas, e naturalmente precisa ter não só o entendimento de que é possível fazer, mas o entendimento de como deve ser feito. Que eu acho que isso talvez seja o mais relevante. Quais são os programas, quem são os programas que mais bonificam, quem é que entrega dentro das compras ativas, enfim, de que forma eu posso fabricar essas milhas. E naturalmente tem gente que tenta, né, sem ter passado por essa experiência de pegar a dor que viveu, né, que foi o seu caso, Sim. de precisar viajar muito, de precisar, às vezes, viajar em cima da hora ou em intervalos muito curtos, e criar a sua própria solução, né? Que é uma empresa que trabalha com gestão de milhas e de viagens. Então, mas tem gente que tenta fazer isso meio que intuitivamente, né? Tipo, ah, não, vou tentar juntar aqui e tal, não sei o que lá. Qual é, assim, o maior, talvez, o principal erro que você acha que médico, empresário, enfim, essa galera que viaja muito, né? Por exemplo, hoje eu vou basicamente 2 vezes por mês para São Paulo, por exemplo, né? Sim. Então é uma rotina já de viagem um pouco mais alta, fora as viagens a passeio. Então, para essa galera que quer entrar nisso, assim, qual é o maior erro que você acha que eles cometem, assim, inicialmente, por exemplo? O maior erro não é querer aprender. O maior erro é fazer e não ter
a continuidade da educação. Sim. Porque esse mundo das milhas, ele não é diferente da nossa formação. Ele não é diferente da nossa... Você que é um especialista em inteligência artificial. Se você aprendeu a inteligência, você não pode parar de estudar e se atualizar, porque vai vir outra, vai vir outra, vai vir mais uma. Ou seja, nas milhas é igual. Esse mercado muda constantemente. Então, por que é que eu decidi fazer um business? Porque não fazia sentido eu ficar estudando milhas todos os dias, né? E depois, simplesmente, não, não, Não transformar não isso num transformar produto ou num isso serviço. em Né? um produto ou um serviço que transforme. Então, assim, o foco do produto não é o financeiro. Apesar de que hoje a gente foca muito na gestão, porque é o que dá mais ROI. Quando você vende serviço, com certeza é muito mais ROI do que um produto. Então, por isso que a gente vende serviço. A gestão de milhas é um serviço. Então, por que é que nós focamos muito nessa questão e é o maior erro dos clientes, que acham que entendem de milhas, porque o entendimento profundo de milhas é diferente de você saber o que pode ser feito com as milhas. É justamente essa constante e inerente mudança do mercado. Então, o mercado muda todos os dias, a parte dos cartões muda todos os dias, a parte das milhas, os programas de milhagem mudam todos os dias. Surgem programas nacionais e internacionais que a gente consegue utilizar os benefícios. Às vezes você tem os benefícios na mão e não sabe utilizar. Então, é por falta de conhecimento. E às vezes aquele pouco conhecimento lhe deixa cego para novas oportunidades. E não faz sentido um médico e empresário ficar estudando milha todos os dias. Ele tem que estudar de fato o que dá dinheiro para ele. A não ser que ele queira transformar isso num A não negócio ser que ele também. queira transformar isso. Eu tenho colegas do mundo da gestão de milhas que ele é médico. Sim. Só que ele estuda bastante sobre isso. Então Transformou hoje num transformou negócio. no negócio. Então se você não quer transformar no negócio, você tem que ter especialista. Sim. Então todo mundo que hoje é bem sucedido, você tem o gestor de tráfego, você tem o social media, você tem seu personal, você tem seu advogado de confiança. Então você não faz tudo sozinho. Sim. Então por que não deixar as suas viagens com quem entende? Não estou falando a gestão de milhas, viagem, embora destinos. Eu estou falando deixar com alguém especialista em gestão de milhas e viagens. Por quê? Não Mas faz vale a sentido. pena, né, Bora Destinos, né? Vale demais. Vale a pena demais. Eu vou fazer só um parêntese rapidinho aqui, porque a gente está falando de confiança, de performance, de eficiência, né? E, claro, de estratégia. E é por isso que o The Barbers está com a gente, que é um dos patrocinadores do evento. Queria agradecer aqui ao The Barbers, porque naturalmente, sem o apoio, sem o incentivo deles, isso aqui não seria possível. Porque a gente sabe, né, que não é só corte de cabelo, né? Não é só barba. É a apresentação, a identidade, é estilo, é a personalidade que traz e que marca quem você é e como você se apresenta, principalmente nas relações comerciais. Imagina se eu né, viajo aí com a Bora Destinos, vou para o outro lado do mundo, como você mesmo falou, né, e não consigo, não sei me apresentar, eu não cuido do meu visual para minha apresentação. Não faria muito sentido isso, principalmente às vezes numa relação comercial em que o aperto de mão depende da aparência, depende da identidade, tá? Então, obrigado, The Barbers, mais uma vez pelo apoio, pelo incentivo. Quem quiser conhecer, Rua Cristóvão de Barros, número 90, no bairro 13 de Julho. Está aberto de segunda a sábado, todos os horários, e pode ir lá no Instagram, @The Barbers, que você consegue já, no link na bio, já marcar direto para conhecer lá. Beleza? Falando um pouquinho aí sobre, né, gestão aí desse tempo, né, da capacidade que a gente tem de, às vezes, não olhar para algumas coisas, né, alguns serviços e achar que é interessante fazer, que é interessante tentar, eu digo tentar, né, que não necessariamente fazer, e não consegue enxergar o desperdício de recursos, né? A gente conversou aqui um pouquinho no bastidor, você já citou aí, né? Por exemplo, ó, uma hora que eu deixo de fazer uma cirurgia, por exemplo, é uma hora que eu estou perdendo tempo ali. Tem uma frase do Bruno Perini que é extremamente
que ela cabe muito bem nessa situação, que ele fala que ele aprendeu a ganhar dinheiro quando ele aprendeu gestão do tempo. E o que é que ele fala de gestão do tempo? É que assim, cara, ele entendeu que ele lavava o carro e gastava 2 horas para lavar o carro. Mas a hora que ele produzia valia, sei lá, R$ 500. Então, se ele perdesse, entre aspas, 2 horas lavando o carro, por mais barato que fosse, por mais tranquilo que fosse, ele deixava de ganhar R$ 1.000, mas a lavagem custava 100. Então, parava de fazer sentido. É nessa mesma perspectiva, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de economizar dinheiro, né? Para as pessoas efetivamente entenderem, né, de forma bem prática, como fazendo uma boa gestão de milhas, ela consegue, de fato, economizar dinheiro. E às vezes até viajar muito melhor. Sim. Vamos lá, eu vou citar exemplos fora, vou citar o seu exemplo, aí depois você confirma. Então, o que é que a gestão do tempo é time? Por exemplo, hoje nós fizemos uma emissão que é time. Então, se tiver uma emissão para daqui a 3 dias, 2 dias, na verdade, né, em 3 dias, e se nós, como gestores, não tivéssemos dado start, você estava em outra demanda, eu tive que ligar para a Carol justamente para a gente dar start ali naquele momento. Então, se nós consultarmos neste momento a emissão que fizemos hoje, provavelmente ela já está Diferente. diferente, quase o dobro. Que há um mês atrás você também teve uma situação dessa que precisou confirmar um compromisso em São Paulo, sei lá, faltando 2 dias, e nós compramos uma passagem lá de um dia para outro e usamos estratégias com time e economizou dinheiro. Voltando à sua viagem, que é planejada e que faz o cliente economizar mais, porque quando a gente pensa e fala em melhorar a viagem, pensando em classe executiva, sim, quando a gente encontra as melhores tarifas, que nós chamamos de tarifas awards, são as tarifas promocionais, nós economizamos não só o tempo do cliente, mas também o financeiro. Porque qual a diferença? Nós fazemos todas as estratégias de transferência de pontos e milhas para determinados programas, e aí isso a gente faz todo esse planejamento e olhamos a melhor tarifa possível de acordo justamente com o objetivo. Não é aquela emissão que o cliente fazer várias paradas, passar 30, 40 horas, mas pelo contrário, pegar um voo direto com aquela economia financeira. Porque quando você compara a tarifa que chamamos promocionais, as tarifas em milhas, com as tarifas pagantes, são de forma absurda diferente. Então, não me recordo aqui especificamente os centavos, mas naquela emissão sua, você economizou R$ 16.000. Olha que nós usamos milhas orgânicas e milhas compradas e também com outras estratégias e acabamos combinando um valor financeiro de economia de R$ 16.000 na classe executiva para 2 pessoas e de volta. Isso porque eu tinha pouco tempo de programa, né? Poderia ter, talvez, se tivesse já mais tempo de programa, economizado mais. Digamos que você tinha uma boa quantidade, mas não suficiente para fazer para duas. Sim. Tinha economia financeira ali que Não, eu daria tinha, eu para. tinha uma boa quantidade de milhas, mas eu não tinha gestão de milhas. Então, tipo assim, de repente, se eu já tivesse esse olhar, eu poderia ter mais milhas. Poderia ter pelo menos o dobro dessa quantidade de Isso, milhas e essa seria o suficiente para fazer a ida e volta para o sim. casal. Então, isso combina na economia financeira. Fora isso, a gente pode utilizar milhas para determinados programas de hotéis, e aí sim, dá economia gerando entre 50% a 60%. Pode reservar carros, ingressos. Agora mesmo nos Estados Unidos eu reservei tudo. Eu reservei ingressos da Disney, Universal, NBA, ingressos da NASA, tudo utilizando milhas. Então, milhas a gente sempre fala que é um meio, mas é um meio excepcional para você economizar dinheiro de verdade. O, o, o olhar, né, que a gente tem ali para milha, né? Eu vou tentar trazer essa experiência, porque era assim, tipo, naturalmente eu conhecia, já sabia que existiam programas de milhas e etc. Acho que na época que eu entrei, né, para Bora Destinos, eu já fazia parte de um programa de milhas de uma companhia aérea. Na verdade, fazia parte de dois.
Eu digo já com planos de assinatura, né? Não era Já, só já tinha um cadastrado. conhecimento básico que ninguém acumula meio milhão de milhas sem conhecimento nenhum. Mas aí tinha essa noção de que em um determinado momento eu economizaria com, né, às vezes você tem um plano X e aí você aumenta um percentualzinho de transferência, mas era naturalmente um conhecimento muito limitado, né? Muito simples do que eu tinha ali. E a maioria das pessoas sequer tem essa noção, né? Diga, pô, vou dar um exemplo aqui, né? Ele vai me xingar depois. Meu irmão, por exemplo, né? Que meu irmão é médico também, é ortopedista, e que ainda paga coisas à vista, né? Que ainda tem essa coisa e não entende essa construção, né? E aí eu falo que não é só para viagem, né? Porque você pode fazer a troca de pontuação hoje para N coisas. Telefone, computador, né? Enfim, até ingresso de show, enfim, né? Você tem uma série de oportunidades aí para consumir milhas, né? Nesse sentido. Mas qual talvez seja a forma mais rápida de as pessoas que ainda não têm, né, essa noção, esse conhecimento, transformarem seus gastos, né? Aqui, claro, eu vou pular a etapa da gestão de milhas, entendendo que já está todo mundo com a bola destinos, em viagens, por exemplo. Ô Não vou nem Carlos, falar em outras e coisas tem outro agora. detalhe também que você não falou. E isso é um hábito que eu também construí. De às vezes um produto que tem aquele valor à vista e parcelado ser a mesma coisa, é muito melhor você parcelar para 10, 12 vezes e fazer antecipação e ganhar o desconto dos juros do que você pagar à vista. Sim. Fora isso, ainda tem outras vantagens de você comprar além de acumular as milhas, né? Sim. Então, como é que efetivamente eu pulo, né, dessa parte, assim, de pegar o meu gasto, né, e efetivamente em algum momento ele virar viagem, assim, né? O que é que você já diria para as pessoas, assim? Como o Nando falou agora, né? Nando já deu uma dica aí, a galera já grava essa daí, já pega essa daí. É uma das estratégias, né, de você justamente baixar o custo. Porque vou dar um exemplo, você pega um celular que você compra, você pode comprar esse celular sem ganhando somente as milhas do cartão de crédito. Ah, eu quero comprar um celular à vista, exemplo, R$ 10.000. Ou você pode comprar através de compras bonificadas. Então você potencializa seus pontos. Ao invés de você ganhar simplesmente Obrigado. só as milhas do cartão de crédito, por exemplo, um cartão que pontua 3 pontos Acho que por vai dólar. gostar. Cartão que pontua É, 3 pontos por dólar. segue. Pode Ele falar. gasta US$ 2.000 no celular, ele vai acumular 6.000 pontos. Sim. Se você compra o mesmo celular ganhando 6 pontos por real, você vai acumular os 6.000 pontos mais 60.000 pontos. E aí, dependendo do cartão de crédito e da operadora, você divide em 12 vezes, você entra na compra e faz a antecipação. Então, tem vários bancos que deixam você antecipar e durante aquela antecipação, você antecipa 11 parcelas, você tem mais 8 a 11% de economia. Então, aquela economia que aquele celular que seria R$ 10.000 à vista, você economizou antecipando mais 10%, você ganhou mais 6.000 pontos do cartão de crédito e você acumulou mais 60.000 pontos dos programas bonificados. Então, aqueles 60.000 pontos, ela vai te dar no mínimo R$ 3.600 de volta. Então, esse é o poder. Só que a grande maioria dos nossos clientes não pegam pensando no cashback dos pontos, mas sim existe um valor monetário para cada ponto. E aí, o que é que nós Um exemplo fazemos? prático disso aí foi o PlayStation que eu comprei agora. O PlayStation era 3.900 e pouco. Em todos os lugares foi o menor valor que eu consegui na Black Friday. O que foi que aconteceu? Eu comprei ele dessa forma, porque a vista ou parcelado dava no mesmo. Terminei ganhando mais de R$ 200 de desconto só pela antecipação. Isso é fantástico, daí, isso que você está falando. Se você tivesse comprado com compras bonificadas, iria potenciar muito mais. Então, é isso que a gestão de milhas faz. Todo mundo tem um conhecimento. Inclusive, como está em alta muito milhas, gestão, as pessoas começam a aprender um pouco. Mas o que falta é justamente a gestão completa. Sim. Do início da escolha do produto, da potencialização dos pontos e o que é que nós iremos fazer com esse ponto. Então, aí é onde entra a gestão de milhas. Porque o cliente chega para a gente com meio milhão, ou pode chegar sem nada, às vezes chega até com 2 milhões de pontos e não sabe o que fazer.
E aqueles 2 milhões faz com que a gente transforme em milhas e essas milhas nós iremos atrás da melhor tarifa possível. Então, a gestão ela começa desde a escolha de um produto, com aumento dos pontos possíveis através de compras bonificadas, produto, compra de pontos, as transferências, chegando na companhia aérea, aí onde nós iremos procurar a melhor tarifa. E isso culmina tudo, quando junta tudo no final, dá aquele produto final que a gente manda ali. Igual nós mandamos para você hoje. Na companhia aérea estava X, emitido via gestão foi X, economia dentro daquela passagem foi X, e a economia do contrato a gente manda o final ali. Então, tudo combina para aquilo ali, para que você consiga economizar coisas mensuráveis, que é a parte financeira, e tem algo imensurável, que é o tempo e os momentos que você, com certeza, não vai ter outro momento na sua vida com a Clarinha na Europa de meses. Esse Não, momento pô. não volta nunca mais. Não. Clara na Europa, com 2 meses e pouco, fazendo 3 meses, andando no meu colo de patinete, pô. Não Pois tem é, você como. vai ter outros E, filhos, mas com a Clara você não vai ter ela com essa mesma idade. eu postei, né, isso, né? Eu tava lá na hora. Eu não lembro agora o lugar, foi um miradouro lá em Lisboa, já no final ali da Rua Augusta. Não lembro. E eu não lembro agora exatamente o nome do miradouro. Tem muito miradouro lá, velho, cara, impressionante. Todo lugar que você vai tem um pôr do sol espetacular. E aí eu pô, vi lá um patinete e falei, pô, vou dar uma volta de patinete e tal. E aí, falando, né, lá com a Carol, ela disse que não, né? Ela nega até hoje, de que a ideia partiu dela. Aí ela falou, deu uma voltinha com Clara, porque eu tava com sling, né? Aí, Uhum. e andava muito com sling com Clara aqui. Tá, botei Clara aqui no sling e lá vou eu dar uma volta de patinete. Não tem como, não tem preço nenhum isso daí. Eu não tenho a menor dúvida, né? E como você falou, existe um valor monetário dessas milhas, né? Então, eu tenho uma vaga noção aí, mas vamos pegar um valorzinho barato aí. O cara que tem essas 2.000 milhas aí, ela deve estar valendo aí uns 40 mil reais, mais ou menos, num valorzinho barato. Se pegar um pouquinho mais caro, talvez valha até um E pouco mais. é por isso que a gente fala. Por exemplo, o cliente que chega pra gente, acho que 2 milhões de milhas vale 40, porque ele chega lá no banco e o banco vai dizer assim, ó, tá ali as milhas, igual a Carol me mandou hoje, o que ela tinha de milhas, e aí o banco oferecendo Cashback. o Ou cashback. desconto na Isso. fatura, né? Só que o banco, ele te vende a 40 e te compra 20. Ou Uhum. seja, aquele 2 milhões de milhas a gente consegue transformar em 60, 80 mil reais. Só que o pulo do gato não é o que a gente tem ali os 80, 60 mil reais. É compra passagens que valem 100, 200 mil com aqueles mesmos 60. Sim. Então, a gestão ela vem para ajudar justamente nisso. Sim, sim. Pegar aquele valor e multiplicar aquele valor. É o que nós fazemos hoje com É, é, nossos é clientes. combinar todas as estratégias, né? É além de juntar tudo isso daqui, né? Se você for pensar ali num balde d'água, é 5, 6 pessoas enchendo o balde d'água ao mesmo tempo, porque são várias estratégias Isso. para pegar uma mesma milha, né? Para que todo mundo entenda de forma bem didática, é que uma mesma milha não, né? Na verdade, a história começa com um real gasto. Então é você pegar o mesmo real gasto e transformar ele em 4, 5, 6 milhas, e não um real em uma milha. E olha que eu tô sendo bem generoso, né? Porque a gente não vai chegar a isso, porque o programa, a conta não fecha nos programas, não é essa, mas é só a título de exemplo. Para a galera entender que, um exemplo, o cartão lá deu é, 2,5 milhas por Por dólar, dólar. um exemplo, né? Então isso daí vai dar mais ou menos. Gasta uma fatura de 20 Vou mil. botar cinco reais mais ou menos o dólar aí. Você vai dar mais ou menos aí R$ 2 para uma milha, né? Sendo bem tranquilo aí. Então, esses R$ 2 que você gastou, ao invés de virar um ponto ou uma milha, ele pode virar 5, 6, porque na verdade, quando você gasta 2, você pode fazer uma compra bonificada, você pode pegar uma Isso. award se você estiver dentro de um programa, e isso daí virar tipo 5, 6, né? E naturalmente você tem um resultado, Tudo né? vira preço médio, né? Muito melhor. Então existe o preço médio que nós chamamos, Sim. que aí a gente faz toda a junção disso. A gente pega o custo. Se eu preciso assinar um clube,
eu pego o custo daquele clube, se eu comprei milhas, aí eu pego o custo daquelas milhas compradas e eu pego a quantidade de milhas de forma orgânica, pego tudo isso, somo e pego o valor que eu paguei e divido pela quantidade de milhas que eu tenho para ter meu preço médio. Então a gente consegue chegar a um valor financeiro daquele custo dessas milhas, só que existe o valor de mercado das milhas, então a gente deixa sempre o cliente a par. Às vezes o cliente tem uma milha a custo 0, às vezes tem uma milha a custo 5, mas a gente entende que, olha só, você tem uma milha que custa R$ 5, que lhe custou 5, mas ela vale 25. Sim. Né? Dependendo do programa, ela vai valer 25. Então a gente sempre deixa o cliente ciente. Então a gestão de milha é muito transparente, porque a gente quer, o nosso foco é em retorno para o cliente. Né? Não só a parte de tempo, a gente foca muito em tempo, porque a gente entende que a gente não precisa, e também o cliente não precisa estar dentro da nossa gestão se ele foca só no dinheiro. Então, quem foca só no dinheiro hoje ainda está precisando evoluir muito como profissional, como pessoa, né, como filho, como pai, como mãe, enfim. Então a gente entende e para a gente é muito mais tranquilo. Já tivemos experiências de clientes que focavam muito no dinheiro e a gente não quer mais ter essa experiência. Então, entenderam que essa relação de confiança ela é contínua. Então, um relacionamento, por exemplo, nós começamos uma relação de confiança e ela vem sendo construída a cada dia, a cada mês. Então, você entrega, porque a gente trabalha, apesar de que nós temos contrato, tudo certinho, a gente trabalha com dados sensíveis do cliente. Então, nós entendemos que essa relação de confiança, ela vai se perdurar por muito tempo, porque hoje nós temos cliente que está com a gente há mais de 4 anos. Sim. Então, se você investe X e volta 2X, para você tá valendo. Isso na parte financeira. Então, você não tem como mensurar o tempo de uma viagem que você deveria planejar. Então, você não tem como mensurar o tempo de uma viagem de várias procuras, de várias emissões para uma viagem. Então, mais um valor monetário você tem. Então, se você investe X e devolve 2, 5 ou 10X, ali, se você é inteligente de fato, no caso, e pensa nessa parte do tempo e, consequentemente, dinheiro, você vai ter um gestor de milhas. Hoje, muitos empresários entenderam isso. Eu conheço médicos que entenderam isso e não querem saber Não, tem uma. fora da gestão. Tem uma parada interessante. Inclusive, corrigir-me-ei aqui agora, porque no episódio passado eu chamei o Warren Buffett de o pai da administração moderna. Uma atrocidade, né? Naturalmente. O Warren Buffett é um dos maiores investidores, né, do mundo e é conhecido, né, como oráculo de Omaha, e ele também, se não for o maior investidor da história do planeta, né, ele é conhecido como tal. O pai da administração moderna é Peter Drucker, é outra coisa. E o Warren Buffett, ele tem uma frase engraçada, que ele diz assim: se você acha caro um especialista, você imagina um amador. Né? Ele tem uma frase bem emblemática, essa frase. Eu falava muito isso na gestão, né? Quando eu comecei a fazer gestão, e depois fazendo consultoria, porque tem muito disso, né? E aí eu já vou agora dar uma dica de consultor de gestão para você, porque na verdade, tudo é mensurável. O que às vezes a gente não sabe é a forma como mensurar, ou a gente ainda não tentou mensurar. Mas o tempo é mensurável, né? Aí dá para mensurar o tempo gasto e quanto isso vale em ROI. Viu? Inclusive nos eventos lá do Medmaster, a galera ficava. Aí fala muito em ROI, tudo é ROI, né? Aí uma das minhas palestras lá, eu comecei perguntando o que era sucesso e quem sabia calcular o ROI da empresa total. E aí eu saí quebrando o ROI, né? O ROI da empresa, porque assim, a maioria era médico, dono de clínica e consultório e tal. O ROI do médico em si e o ROI daquilo que ele comprava ou pagava, especificamente cada produto. Por exemplo, o cara entrava lá na mentoria, você sabe calcular o ROI da mentoria? Por exemplo, a conexão que você fez, né, a palestra que você subiu, o resultado, alguém viu essa palestra, né? Por exemplo. Aquele insight aplicado. Não, até antes do São João, eu tenho, além da palestra agora, que vai ter no Mastermind, eu tenho mais 7 aulas, aula/palestra para dar.
né? Vou palestrar no Congresso Nordeste de Pediatria. Tem 2 aulas para cursos técnicos, uma lá em Itabaiana, outra aqui. Então, assim, porque eu apareci, porque eu entrei na mentoria, certo? A mentoria me deu a visibilidade ao subir ao palco, as pessoas viram na rede social que eu subi no palco e aí me contratam para dar uma aula em X lugar. Então, assim, você consegue calcular esse ROI? Consegue, dá muito trabalho, você ser neurótico que nem eu, mas consegue. Então, às vezes, as pessoas não enxergam isso, né? Que, assim, o fato de você ter alguém que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, e hoje foi bem curtinho, hoje eu fui um anjo, não dei trabalho hoje. Para vocês entenderem, hoje eu pedi para Gustavo fazer uma emissão rápida, né? Porque eu vou palestrar lá e quero que Carol e Clara estejam lá comigo, né, no palco, inclusive. E aí eu falei, Legal. Gustavo, emite a passagem, eu preciso emitir uma passagem agora da Carol, mesmo voo que o meu e tal, e não sei o que lá, na mesma hora ele já mandou e tal, e aí, pô, precisa do Carol, porque ele tem alguns pontos que estão com ela, outros comigo, aquela coisa. Já E sabendo que ela aí, tava com criança, eu liguei logo. e aí a gente terminou que logo já fechou a passagem, já resolveu a hospedagem, já resolveu tudo. Mas você pega ali, digamos, 2 horas ali, né? Na correria que eu tava saindo de um lugar para ir para outro resolver, não ia parar. E às vezes você começa, como você mesmo falou, no meio do caminho não conclui, aí já perdeu tempo, o valor da passagem subiu. Sobrou. Então você consegue, você termina fazendo isso, mas você precisa de um especialista, né? Eu Você sempre falo, precisa. né? Eu sempre falo que a gente aprende muito com nossos clientes e não tenha dúvida que peguei aqui mais um insight, porque a gente mensura de uma forma diferente, né? Sim, Dentro do nosso processo. Por exemplo, hoje, na data de 17 de abril, nós fizemos uma emissão e quando a gente for prestar relatório para renovação, tá lá, que foi realizada uma emissão para a Clara e a sim. Carol, a Em tal Ju, São data. Paulo, tal data, mas não tem quanto tempo Sim. foi despendido para aquele material. Eu falo porque pela sua fala, e é bacana isso, porque na verdade isso é construído, né? É Sim, é KPI. processo, né? Também. Você tem um indicador-chave lá. Você já tem. Eu acompanho tudo, tá? Ele manda lá quantos pontos, quanto as milhas, a passagem, quanto gerou da economia, quanto não gerou, quanto gerou em cima de real, quanto gerou em cima de pontos. Mas eu digo porque como surgiu de uma dor, e aí talvez tenha o olhar da dor, e para muita gente, como você falou, é o financeiro, de repente, para aumentar ou melhorar o pitch lá, na hora que for soltar, a dor de alguém pode ser o tempo. Às vezes o cara não está preocupado em quanto ele vai pagar, mas ele está preocupado em quanto de tempo ele vai economizar. Pode começar com ele. Você já pode dizer, olha, pô, se você me contratar aqui, ó, tá vendo aqui meu cliente Carlos economizou 500 horas no ano. Meu irmão, 500 horas no ano dá, dá, Não, dá, cara, dá 20 dias. Pô, 20 dias é uma férias inteira de muita gente aí, porque a gente que é empreendedor para tirar 20 dias de férias tem que estar com a vida muito organizada assim, viu? é bem Né? isso. Não é Não, fácil, não. mas eu Cara, achei entendeu? interessante aí, tá É. anotado já para esse insight aí, Mas pra justamente entendeu? para. É essa Sim. construção. Você chega para o cara e fala, meu irmão, você já imaginou, durante um ano as viagens você faz você economizar 20 dias, tirou outras férias. Porque você deixou de ficar E ele faz conta rápida, né? Você pergunta quanto é que vale a sua hora. Ah, é, vale, não X. sei, por exemplo, 10 mil. Depende do... Rapaz, hora boa da porra. Não cheguei lá ainda não, mas quero, viu? Eu quero. Mas, Emily, anota aí, viu? Próxima meta, tá? A gente tava trabalhando muito com metas na rede social, né? Aí, eu quero X seguidor, quero X visualizações. Próxima meta é minha hora valer 10 mil. 10 mil. Nossa, amém. É abençoado. Já diria o grande Wendel Carvalho. Ai, que delícia. Tô trabalhando para isso, né? Estamos trabalhando para isso, com fé em Deus. Você tá Não, mas é certíssimo. bem isso. Eu acho que em site de KPIs, tem uns KPIs que a gente utiliza, isso é muito importante. E a gestão de milhas é algo que a gente vem evoluindo. Que a gente vem Sim. evoluindo como pessoa de relacionamento com o cliente, evoluindo como processo, utilizando muito, né? Inclusive, nós tivemos várias conversas ali, deu para pegar da outra vez que a gente teve uma conversa de inteligência artificial, né? Colocando ali uns agentes ali para trabalhar. Porque hoje a inteligência artificial aplicada a qualquer serviço, a qualquer empresa, focada no processo, vai economizar o meu tempo também. Vai. Então, mais um KPIs bem aplicado, com Sem, certeza vai dar sem. um visual muito bom pro Vai. cliente da economia de tempo que ele teve, não só Não, financeiro. eu não tenho dúvida nenhuma. A IA hoje, em qualquer lugar, ela vai trazer eficiência, né? Se bem aplicada, naturalmente, né?
A gente falou aqui um pouquinho de performance lá no começo, né? Eficiência, de modo geral, eficácia, efetividade. E uma das coisas, né, principalmente para quem viaja muito, é a hora da viagem, é o trânsito que pega e etc, etc. E você acha que viajar bem, né, viajar de fato com conforto e etc, etc, interfere na vida do cara, interfere na performance profissional, interfere no cansaço, interfere? Você acha que faz diferença viajar bem? Viajar, por exemplo, numa executiva ou viajar numa econômica? Total. Um exemplo. Tem outras questões, mas... Porque o viajante comum, ele começa, o viajante que ele não tem um gestor de milhas, ele começa a experiência dele na viagem, né? Chega no destino. Então ele vai começar a experiência depois de 2 dias. Já nossos clientes de gestão de milhas e viagem, a gente quer que a experiência do cliente ela comece antes mesmo do primeiro voo. Com acesso à sala VIP de forma exclusiva, com embarque de forma exclusiva, com todo o apoio, esse planejamento, com todo esse acompanhamento. A gente acompanha nossos clientes até quando eles estão voando, até quando eles não estão sabendo que a gente está acompanhando. A gente acompanha o voo, a gente orienta o cliente. Chegou, se tiver informações até da esteira, a gente orienta o cliente quando o cliente aterrissa. Então a gente orienta o cliente qual a sala VIP entrar. Então o cliente que ele viaja conectado, o cliente que ele viaja deitado, o cliente que ele viaja de fato da forma que merece, né, pegando uma comida melhor, uma bebida melhor, então sendo atendido de forma... Então você não gosta de ser bem atendido num restaurante, você não vai num restaurante bom, da mesma forma é a classe executiva. Então a classe executiva ela tem a parte boa, que digamos assim é o melhor restaurante, e tem a outra parte. Nada de errado em viajar de econômica, mas o que a gente foca na gestão é justamente isso, trazer uma melhoria na qualidade dos voos para que o cliente de fato viva essa experiência. Não é o principal. O principal é o desejo do cliente. Qual é o desejo do cliente? Viagem executiva? Sim. Então o cliente vai viajar executiva desde que tenha disponibilidade. Igual a gente fala, né? A gente não promete executiva. A gente tem entregado executivas, a gente tem botado às vezes até mais de 10 pessoas em um mesmo voo. Inclusive o ano que vem eu estarei dentro de um voo, eu e mais sei lá, 12 clientes. A gente encontrou essa disponibilidade e saí emitindo voos para vários clientes que eles tinham essa disponibilidade e tinham esse desejo e esse planejamento para um determinado voo, um determinado destino. E aí saí emitindo. Ou seja, vai estar eu, minha família e mais uns 5 8 clientes nossos de gestão dentro do mesmo voo. Então, sim, muda muito a parte quando você voa em classe executiva. Então, na verdade, você é a prova que você tem que me falar, na verdade, né? Então, aproveitar essa oportunidade de estar sendo entrevistado, mas, na verdade, saber de você, o que, de fato, primeiramente, assim, foi para você, assim, tomar a decisão. Nós conversamos muito sobre viagens, né, no evento do Marlon, mas o que, de fato, assim, fez você tomar a decisão de contratar um especialista, né? E até você estava insistindo, eu estava na Europa, eu falei assim, não, tá bom. Aí então veio o contrato, e se tiver tudo certo, a gente fecha. E primeiramente, o que é que lhe deu essa decisão de entrar na gestão? E segundo, você contar como foi a experiência em viajar a primeira vez com a família, né? Então, a primeira viagem sua, com a Carol e a Clarinha, em classe executiva e também uma viagem internacional. Conte aí. Só para todo mundo entender, a gente não tem mais roteiro, né? Então, é só uma. Para quem vê nos bastidores, eu fico com o computador aqui, porque o estúdio fica aberto, o WhatsApp fica aberto, o pessoal do bastidor aqui tá sempre mandando uma mensagem: ah, seu cabelo tá feio, seu cabelo tá bonito, fique de lado, fique de frente e tal. Então não tem roteiro. É a segunda vez que acontece de eu me tornar entrevistador no meu próprio programa. A primeira vez foi com Marcelinho. Beijo, Marcelinha. Marcela Piton, que é advogada, a gente conversando, e Marcela não virou rosto na mesma hora, pegou o microfone aqui e tal, e vou apresentar. E desenroladíssima, assim, fenomenal. Não sei nem tão ainda desenrolado, mas conseguiu fazer esse papel, porque é uma coisa, por incrível que pareça, para quem está lá fora, é difícil demais você fazer essa virada
de trazer uma pergunta, em cima de uma pergunta que você fez, você trazer algo que vai naturalmente contribuir, óbvio, né, para o tema, principalmente porque eu sou prova social disso daí. Né? Então, parabéns, né, por essa postura, por essa iniciativa, porque não é fácil, não. Eu digo porque eu já gravo há 2 anos quase. Eu comecei a gravar no meio do ano 2024, passei 6 meses só testando, só formato. Era live, era aqui, era um em casa, outro longe, depois no escritório de advocacia, que era da empresa, e depois no meu escritório, enfim, até chegar efetivamente a esse formato e ter essa estrutura toda que a gente tem hoje, que é diferente. Então, caminhei um bocado para chegar entre aspas, conseguir ainda me apresentar um pouquinho melhor. Mas respondendo as suas duas perguntas, a primeira é simples, né? Eu vou fazer como o Guto aqui no último evento que eu fui palestrar lá, Guto estava do meu lado assim, ele fez, ei, rápido, viu? Bem assim. É, como diz Marlon, né? Eu sou pedagógico demais. Primeira pergunta é, ROI. Simples, puro e simples, né? Cada vez mais eu tenho a noção de que aquilo que eu não faço muito bem, eu preciso delegar. Delegar para pessoas que façam muito bem, porque eu vou ter um retorno muito maior. É simples. Então, se eu tivesse usando eu mesmo tivesse usando minhas milhas, provavelmente eu não teria viajado para Portugal. Então, essa foi minha iniciativa. Porque talvez eu não saberia encontrar a passagem ideal, o momento ideal, o local ideal, o voo ideal, enfim. Ou talvez eu até gastasse 3, 4, 5 vezes mais tempo, dinheiro e pontos para poder chegar àquele mesmo resultado. E a experiência da viagem, eu acho que eu já devo ter falado algumas poucas coisas ao vivo, né? Ou no podcast, ou no meu Instagram. Mas, naturalmente, é uma experiência única, né? Eu viajei, é, é, além dos conselhos que você deu, né? Eu, por ser um cara metódico, já tinha algumas regras para viagem. A primeira, você já disse que eu queria viajar de executivo. A segunda foi, eu não quero ir para outro país. Eu quero ficar somente em Portugal. Não quero conhecer, entre aspas, ninguém, porque eu não vou conseguir conhecer. Eu vou terminar passeando, tirando uma foto e perdido. E aí eu tive a oportunidade de conhecer 9 cidades, né? Lisboa, Sintra, Cascais, Fátima, Nazaré, Braga, Guimarães, Porto e Coimbra, né? Cara, não tem como descrever. Cada lugar que você vai tem um pôr do sol mais bonito do que o outro. Você pensa que, fui para um pôr do sol maravilhoso. Aí no outro dia você vai para outra cidade e é mais bonito ainda. Eu vi pôr do sol de Castelo, eu vi pôr do sol de Falésia, eu vi pôr do sol do que você imaginar. A viagem, né, o voo, a gente saiu daqui para São Paulo num dia anterior, já nessa logística de vamos descansar, não podemos perder o voo, então vamos fazer algo mais tranquilo, até porque tem uma criança. E aí no outro dia a gente foi para Portugal, voo direto, executivo, assim, maravilhoso, maravilhoso, assim, então nada, para não dizer nada a reclamar, eu tenho uma reclamação. É inadmissível no século XXI, em 2026, você viajar de executivo e não ter Wi-Fi. Meu amigo, e eu, porra, todo empolgado aí, porra, tinha acabado. Não é nem esse computador, isso aqui é o computador do podcast, tá? Único e exclusivamente. Comprei um Maczão novo, Vamos usar. um top, Pro Max, turbinado, não sei o que lá. Botei aqui, cadê a internet? Nada. Comissária, por favor. Não, internet, mas tem não. Moça, são 10 horas de voo, moço, preciso trabalhar. Tem como não? Eu falei, não tem. Eu falei, não acredito. Tinha fatura da empresa para fechar. Para não dizer que não teve defeitos. Tem companhias aéreas que estão à frente, né? Tem Foi. companhias aéreas que usam Starlink, né? Sim. Então, E aí, pronto, foi a minha reclamação. Mas assim, comida maravilhosa, bebida a bordo, o conforto. Clara, pô, dormiu a viagem toda. O trocador, os banheiros todos da frente com trocador. Então, porque quem troca Clara sou eu, né? Na rua. Então, eu tenho mais. Que minha esposa não escuta falando isso, mas eu tenho mais praticidade. Então, tipo, o banheirinho do avião, naturalmente, pequeno. né? Não tem aquela capacidade. Todo o trocador é mais ou menos do tamanho desse computador aqui. Mas foi uma experiência maravilhosa no nosso contexto, né? Teve a locação de carro, os seguros de saúde, né? Reserva dos As hotéis. reservas dos hotéis e a passagem, não só a passagem, as passagens, né? Porque teve a daqui para São Paulo e de São Paulo, Lisboa, e voo direto. E por que que nós fazemos questão de fazer a reserva dos hotéis dos nossos clientes?
Porque não adiantava nada te colocar no executiva e não escolher um bom hotel para vocês. Então, hoje nós fazemos a curadoria de todos os hotéis para nossos clientes, de acordo com a necessidade de perfil. Então, não é porque eu vou escolher o melhor hotel para o cliente, eu vou escolher o melhor hotel de acordo com o perfil e desejo dele. Sim. Então, o cliente escolhe, então a gente já está recebendo muito feedback dos hotéis, até para indicar para novos clientes ou não, até Sim. ficar. Por exemplo, ano que vem eu quero fazer só, no máximo, eu vou fazer 2 países porque a minha sogra, ela quer viajar, quer visitar, né, conhecer o Vaticano, mas o foco é Portugal. Eu nunca fui para Portugal, já fui para a Europa 3 vezes e fiz outros países, porque eu entendo que Portugal, a mesma lógica, tem esse mesmo pensamento. Portugal é tão grande e tem cidades tão importantes e interessantes que eu acho que tem que fazer somente uma viagem para Portugal. E vou dizer uma coisa, viu? Essa é uma frase, uma dica que fica, porque assim, várias pessoas me perguntam, pô, você tá em Portugal, a menina com sua filha, eu falei, com minha filha, 3 meses e tal. Não, tá bom, então, você foi em tal lugar? Eu falei, não. Ela falou, mas você tem que conhecer, porque é maravilhoso e não sei o que lá. Aí daqui a pouco vinha outra pessoa, mas você foi em tal lugar? Aí falou, não, não, mas você tem que conhecer, porque é maravilhoso. Eu falei, vai, 10 pessoas falaram comigo, eu não fui em nenhum desses 10 lugares, não fui, nem fui para Portugal, pô. Porque toda hora alguém vinha com algum lugar, né, que para ela chamou a atenção, que para ela foi. E não duvido nada, porque realmente, assim, eu deixei de ir para muitos lugares que eu queria ir, porque não tinha tempo, né? Pô, eu fiquei encantado, fui para Braga, por exemplo. Cara, Braga tem uma igreja milenar em cada esquina. Em cada esquina Sensacional. tem uma igreja milenar. Então, e eu fico doido, que eu gosto de arquitetura, né? Então você fica perdido, porque você quer ver detalhes, você quer conhecer detalhes. Cara, Fátima, o maior arrependimento. Gente, fica a dica. Quem for para Fátima, fique no mínimo 24 horas. Menos que isso, você está fazendo errado. Porque primeiro que é gigantesco, só o espaço, né, dali que tem o centro ali, que tem as igrejas e tal, porque, tipo, tem 6 capelas, eu acho. Nem lembro quantas tem, mas tem umas 6. Fora a principal, óbvio, né, que tem lá os sacrários, né, pô, tem santo enterrado lá. Santo mesmo, de verdade, vários. É onde eu E, quero passar pelo menos 2 dias, né, em e, Fátima. tem, e tem a procissão das velas, que acontece à noite, né? Então, assim, tipo, eu também não participei da procissão das velas. Então, assim, tipo, eu passei quase 12 dias em Portugal e a vontade era de ficar mais, sei lá, 30, porque É é bom. sensacional. Gostinho E, de quero mais. Já sabendo que Europa vai ser um caminho. e os hotéis fica a recomendação. Você reservou para mim o Mercury Gaia, zero conflito de interesse, em Porto. Sensacional. Um espetáculo de hotel do lado, barra dentro de um shopping, com um hospital do lado. E em Coimbra, o NB Hotéis, né? Que também, assim, fenomenal. E Coimbra, pode ter certeza, você tem que ir 2 dias só para rodar dentro da universidade. Porque é algo assustador. Primeiro que a universidade começa embaixo, termina em cima, e depois começa em cima, termina embaixo. É enorme. E ainda tem um teleférico para atravessar para o outro lado do rio. É uma coisa, assim, gigantesca. Assim. O Jardim Botânico dá para você passar 5 dias rodando lá dentro e não acaba de conhecer. É algo extraordinário. Falo com entusiasmo realmente para que as pessoas entendam o prazer e a satisfação que foi isso daí, E é justamente né? para isso é o que importa, né? É a sensação do cliente, é a satisfação do cliente em ter realizado. Que nada melhor do que você viajar, que com criança é sempre cauteloso. Então você, agora mesmo, nos Estados Unidos eu precisei usar, fomos para emergência, então ninguém quer ir para emergência. Mas com criança a gente tem que tomar todos os cuidados e é prioridade, independente de qualquer coisa. Então é muito bom quando você faz uma viagem dessa, porque independente da decisão, existe a preocupação de você fazer uma viagem com criança de meses e para outro lado do mundo e você, quando chega, você tem aquele alívio, né? Então é muito bom quando a gente consegue acompanhar uma viagem de um cliente nosso e o cliente chega em casa, ó, Gustavo, deu tudo certo, tudo beleza. É isso que a gente quer. Que o cliente vá e volte e fique com um gostinho de quero mais. Porque é isso. É viagem, a gente quer que os clientes viajam sempre, né? Vamos fazer de conta que a gente vai abrir um pitch agora de vendas do Bora Destino. Estamos num evento.
e vamos vender, né, o serviço da Bora Destino. Quais são as 3 principais entregas que você prometeria para o seu cliente? Vamos fazer de conta, eu sou um cliente novo, não já estou convencido, né? Quais são as 3 principais entregas hoje que você diz, olha, esses três entregáveis aqui já garante o ROI? Bom, primeiramente que a gente não fala de entrega antes de entender a dor do cliente. Sim, Então, primeiro a gente entende a necessidade e a dor do cliente e a gente trabalha em cima daquela dor e necessidade. Então, o cliente que já chegou e nós conversamos com ele, ele entendeu que ele precisa da gestão e não é o contrário. Então, o cliente ele precisa da gestão, ele precisa entender que ele é gestão. Não sei o que convence o cliente é convencido até pela necessidade dele mesmo. sim, Ponto. Aí agora nós vamos para a entrega. Nós temos algumas entregas. A primeira dela é fazer toda a análise dos programas de fidelidade, dos cartões de crédito dos clientes. Essa é uma entrega inicial para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível e dizer ao cliente o potencial que ele tem hoje e o que ele está deixando de aproveitar. Não só nos pontos e milhas, mas também nos cartões de crédito. A nossa segunda entrega são emissões nacionais e internacionais de acordo com o seu perfil e necessidade. Ela não tem restrição de quantidade de emissões. Então você pode emitir 1 a 100 passagens. Essa nós entregamos todas. Outra nossa entrega é a curadoria de todos os hotéis. Então nós fazemos a reserva de todos os hotéis de acordo com o perfil e necessidade do cliente. Seguro viagem, nós fazemos toda a seguro viagem dos nossos clientes para que a gente consiga garantir que o cliente fez o seguro de forma correta e o cliente não tenha surpresas desagradáveis nas viagens, principalmente pensando em viagens internacionais. Então essas são das poucas nossas entregas que nós temos. Toda a emissão nós fazemos o relatório de ROI, né, retorno sobre investimento. Então a cada emissão que nós fazemos nós entregamos para o cliente esse relatório, assim, quanto custou, quanto economizou e quanto já economizou até agora no contrato. É uma das nossas entregas também. O, o- olhando, né, para esse, digamos assim, né, esse processo, né, de convencimento, né, de o cliente entender efetivamente o que é que de fato ele recebe nessa prestação de serviço. Se você dissesse assim, são 3 regrinhas básicas ali para o cara começar, né, nisso daí, já dentro naturalmente da gestão de milhas, o que é que você diria para ele fazer assim? 3 coisas, você tem 3 coisinhas básicas aqui que você tem que fazer, sei lá, contratar algum programa que nesse momento está mais interessante, ou é, sei lá, solicitar um cartão, sei lá, enfim, não sei. Tô, tô, Primeiramente, tô só divagando tá, aqui. tá. Primeiramente, sempre é de acordo com o objetivo do cliente. Nunca é interesse nosso, sempre é interesse do cliente. Então, vamos supor que o cliente tem interesse e não está usando nossos benefícios. Por exemplo, já tem relacionamento com um determinado banco e não está com o cartão que deveria, de acordo com o seu perfil. Então, nós fazemos o upgrade, que nós chamamos, o nosso cliente. Mesmo que ele tenha um relacionamento ruim, a gente procura gerentes parceiros para que ele possua um relacionamento melhor e faça essa questão e aproveite mais o benefício. Outra que nós fazemos inicialmente nós podemos fazer downgrade ou upgrade. Já tive clientes que pagavam tipo quase R$ 5.000 todos os meses de clube, juntando todos os clubes, e não usava nada. Então saiu assinando sem estratégias. Já cheguei cliente que tinha só em milhas o valor de um apartamento hoje médio de 300, R$ 400.000 só em milhas. E não utilizava de forma nenhuma, só saía comprando. E gastava R$ 5.000 em clubes. Então nós fazemos não só o upgrade, mas também o downgrade. Então, de acordo com objetivos, nós fazemos. Essas são as partes iniciais dos nossos clientes. A segunda parte inicial é de acordo com o objetivo. Então, o objetivo é o quê? Nacional, internacional, econômica, executiva. Nós já damos start ao planejamento das viagens. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo vem com demandas. Então, o cliente vai trazendo outras demandas. Por exemplo, nós começamos com a demanda internacional, mas agora está surgindo demandas nacionais de última hora ou não, mas está vindo sempre demandas nacionais que você está com planejamento muito para São Paulo, até participando por conta do
do Mastermind que você participa. Então, rotineiramente, a cada mês, a cada 2 meses, você está indo em São Paulo. Então, o cliente vai trazendo as demandas. E tem as demandas planejadas, tem as demandas que o cliente vai trazendo. Como hoje, né? Como hoje, é. E aí, nosso objetivo, nossa obrigação é pegar o time e dizer assim, olha, se tiver que ligar, a gente liga. Se tiver que esperar também, a gente espera. E a gente fala assim, ó, vamos fazer, a hora é agora. A gente decide juntamente com o cliente. Então, Sim. sempre a decisão do cliente, mas a gente dá sempre aquela orientação que é devida de acordo com o nosso objetivo. E se for um cliente mais organizado um pouquinho, né? Que às vezes eu fico, não vou, aí daqui a pouco do nada eu vou, aí dou a doida na cabeça de todo mundo. Mas queria fazer só uma breve pausa aqui, porque se você já entendeu, né, como a gente que está aqui conversando, que estilo comunica, né, todos dois muito bem vestidos, a Singular Vestaria e a Suits Trajes a Rigor traz exatamente isso, identidade, presença e muito estilo que comunica antes mesmo de você abrir a boca para falar. Então, obrigado, Singular Vestaria, Suits Trajes a Rigor. Um grande abraço, meu amigo Adriano Vasconcelos, fez 43 anos semana passada, festa maravilhosa. Infelizmente, Clarinha ainda é pequena e às vezes a gente tem demandas em casa. Não pude ir, mas não tenho dúvidas, né? Já estou em débito com ele. Ainda nem entreguei o presente dele, mas obrigado de verdade. Sem vocês, essa iniciativa não estaria acontecendo. Muito obrigado pelo apoio, porque no final, né, você não vende apenas, né, o que você faz, você também vende como você se apresenta. Então, obrigado. Singular Vestaria, Suits Trajes a Rigor, mais uma vez por essa iniciativa. Vamos lá. Rapaz, que garoto propaganda, né? Né? Alô Apple, alô Samsung, patrocina a gente aí, pra eu ter um jabá desse ao vivo, hein? E outra coisa, né? Detalhe, hoje eu tô vestindo suits, tá? Esse terno aqui, tá? Adriano, obrigado. Ó, Alinhadíssimo. costurado à mão, tá? Com forro, em outro tom, tá? Então, né? Hoje ele é um conjunto, né? Na verdade tem um colete também, hoje aqui eu não tô de colete, mas ele ainda é um conjunto. Muito obrigado, assim, não tenho dúvidas de que muito bem feito. Da outra vez, né, eu fui pro Mad Master já com vestido suits e agora vou novamente para o Mastermind vestido suits com o Guto brigando comigo porque eu fiz um terno Parecido. terracota. Você viu que eu Parecido comentei, né? não, igual. Ao A dele. cor igual. Exatamente, tá? Então, obrigado, estaremos lá também vestindo suits Trajes a Rigor. Tem uma pergunta aqui que ainda me chama a atenção, que é o seguinte: você falou que o mercado está mudando, Constantemente. né? Que o mercado muda constantemente. E a gente sabe que o mercado muda, mas o mercado muda é uma informação muito genérica, né? Eu falo, o mercado, especificamente de gestão de milhas, está mudando em que sentido? Né? Porque eu não vejo, sei lá, deixar de existir o mercado de milhas e pontos. Eu não consigo ver isso. Pelo contrário, né? Hoje, a interoperabilidade que a gente vê de sistemas de IA, de tecnologia na saúde, por exemplo, está indo para dentro dos programas de pontos. Né? Programas que unificam outros programas. Enfim, para onde é que esse mercado está indo, assim, né? O mercado de milhas ele não vai deixar de existir. Por quê? Tenho zero dúvida. Porque ele é vantajoso para os bancos. Sim. Anualmente, bilhões e bilhões de milhas são expiradas. Por quê? Por falta de conhecimento, as pessoas vão tendo milhas no cartão de crédito e não vão utilizando. Então, quem não tem um gestor, quem não sabe nada de milhas, aquelas milhas elas vão expirando ou troca por panela, algum produto que não vale a pena. Então, o mercado ele não vai deixar de existir porque bilhões de milhas são expiradas todos os anos e dinheiros que retornam para os bancos. Ou seja, os bancos ganham dinheiro através das operadoras porque o banco faz acordo com determinadas operadoras de crédito dos cartões, nós já sabemos quais são, e aqueles pontos que seriam para os clientes como termo de cashback, Recompensas para ter o cartão, por exemplo. Elas são expiradas e vai volta para a o dinheiro instituição para o banco. Então o banco ganha dinheiro com isso. O que o mercado muda é justamente a dificuldade de transferência, a quantidade de promoções vai diminuindo e a quantidade de bonificação também.
Por exemplo, tem companhias que mandavam com 100%, hoje manda com 25%. E aí o pessoal acha que ainda vai acontecer de 100%. Não vai mais acontecer, o mercado mudou. O mercado de cartões de crédito hoje tinha cartões que eram ilimitados, você poderia colocar 50 pessoas dentro da sala VIP. Hoje ele restringe a quantidade de acesso, a quantidade de clientes que você pode colocar na sala VIP e ainda exige um gasto mínimo em cada cartão por dependente. Porque às vezes você pediu um cartão para um dependente, para um familiar, o cara não gastava nada de cartão de crédito, no cartão de crédito e usar os benefícios. Hoje, para você usar os benefícios, você precisa de fato ter um gasto lá e comprovar que você gastou. Então, o mercado muda de várias formas. Outra forma é justamente a questão das emissões. Cada vez mais está difícil as emissões. Então, por isso que a gente utiliza hoje alguns programas, hoje especificamente eu utilizo 3 programas internacionais de buscas de passagens, que não é passagens escondidas, mas é questão de programas internacionais que exigem muito conhecimento técnico. E tem uma que eu uso mais porque eu gosto porque ela tem um API bom e a gente utiliza muito a inteligência artificial dentro dela. Sim. Então, eu dou um prompt lá de comando lá e ela faz a busca de acordo com o que eu preciso. Então, o mercado muda nesse sentido. A disponibilidade, os programas, vão surgindo os programas nacionais, internacionais e as promoções cada vez são mais curtas. Ontem mesmo aconteceu uma promoção que era ontem. E como é que acontece? Eu tava chegando de Orlando, cheguei em casa às 6 da tarde e eu tive de 6 da tarde até 11 horas para executar diversas transferências de alguns clientes nossos que tinham necessidade daquele programa específico. Então, promoções que duravam 5, 7 dias, hoje duram um dia, 12 horas, né? Porque ele começa às 10 da manhã e vai até Sim. 10 da noite. Então, o mercado precisa dessa dinâmica, desse time. Então, o mercado muito hoje é time. Sempre foi time, mas hoje o time está cada vez mais restrito. Sim. Hoje, para você emitir uma passagem, se eu fosse emitir a passagem de hoje na sua conta para a terceira, no caso da Carol, eu teria que mandar para você fazer uma verificação facial. Mas como foi na conta dela, não precisou. Então, o mercado muda muito isso. Então, não é dificuldade do mercado em si. Às vezes é questão de mudança mesmo e a gente tem que se adequar. E quem não se adequa fica fora, não deixa de aproveitar e vai achar que milhas é ruim, vai achar que milhas não serve para milhas e vai acabar pagando caro novamente. Sim. Então, a milha, ela serve para a gente economizar justamente isso, não só a parte de tempo, mas a questão de dinheiro. Milhas hoje me levou, né, e leva nossos clientes que já viajavam, mas leva de outra forma para muitos lugares que a gente jamais imaginaria. Agora mesmo passei 15 dias nos Estados Unidos, praticamente tudo foi com milhas. A única coisa que eu não reservei com milhas foi o carro e a casa, mas o resto, tudo em milhas e economia absurda, chegando até a 70% de economia em tudo. Muito bom, muito bom. Gustavo, a gente tem um quadro aqui. Vou dar uma chamada aqui. Nando, sobe no instinto aí, por favor. Então, o quadro no instinto funciona da seguinte forma. É meio que um bate-bola, ping-pong. Então, faça uma pergunta e você responde com uma palavra ou uma frase curta. Beleza? Perfeito. Então, vamos lá. Responda rápido aqui. Primeira viagem que marcou bastante você. Primeira viagem, Paris, agosto de 2025, Olimpíadas. Massa. Melhor destino, custo-benefício. Melhor destino, custo-benefício. Tem vários, porque quando você usa estratégias, todas teve custo-benefício, mas a melhor viagem custo-benefício até hoje, eu gastei muito barato para ir para Itália, em classe executiva da Ibéria. Milha é dinheiro? Milha é dinheiro que pode se transformar em experiências. E luxo ou estratégia? Estratégia sempre. Uma palavra que define literalmente viajar bem. É você investir tempo e dinheiro no que vai te dar retorno que você jamais vai esquecer. Eu queria, né, antes de fazer um briefingzinho aqui do episódio, agradecer mais uma vez, né, aos patrocinadores, ao The Barbers, ao Suits, né, Trajes a Rigor, Singular e Basuites,
Agradecer aqui também, né, a Estúdio Nando Moraes, ele que está aqui nos bastidores, sempre interagindo com a gente, dando esse suporte, esse feedback maravilhoso. Né? Agradecer a Bora Destinos, né, e aqui na sua pessoa, Gustavo, pela participação, pela entrega, né, por sempre levar a informação para o pessoal, porque é uma coisa que a gente tem falado muito aqui, né? Às vezes a pauta central do podcast é gestão, empreendedorismo, tecnologia, inovação, sempre, claro, permeando ali pela saúde. E aqui, né, às vezes não explicando literalmente as relações que se estabelecem com os assuntos que a gente fala aqui, mas imagine, por exemplo, que hoje uma das melhores estratégias para cuidar da saúde mental é viajar, por exemplo, né? Sim. Então, tem uma correlação com saúde, tem uma correlação com gestão, tem uma correlação aí com a tecnologia. Então, tudo isso, por mais entremeado que esteja no bate-papo, na conversa, nas histórias, né? De contar aqui, por viajar com uma menina com menos de 3 meses, ainda sem a vacina dos 3 meses, por exemplo. E olha, só para vocês ficarem tranquilos, ela tá bem, não teve problema nenhum, graças a Deus, tá? Para não dizer que não teve nada, no diazinho final da viagem, tava com um resfriadozinho leve, uma Normal. corizazinha, mas nada que 2, 3 lavagenzinhas não tenha resolvido, não foi medicada, não precisou nada, e chegou aqui, ficou, graças a Deus, maravilhosa. Já passou todos os períodos de incubação já, então. Porque, e também mais porque teve a diferença de temperatura, né? Eu fui para Portugal numa época Sim. fria, a gente chegou a pegar lá 8 graus, né? A máxima lá que a gente pegou foi 17, né? Então, muito diferente daqui, tá? Então, acho que a gente conseguiu resumir bem aqui que, assim, milha não é só bônus, né? É estratégia, sim. Estratégias. O tempo aqui vale mais, né, do que o dinheiro. E não só vale mais, mas às vezes é né, com o dinheiro que você vai conquistar o tempo. E essa estratégia, essa organização traz para você liberdade. Liberdade de passear, de viver com sua família, de ter experiência e até de ter mais tempo, né? Então, além de agradecer a você aqui, que entende muito bem, né, o jogo das milhas, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, né? Uma mensagem final, né? Pode incluir um jabá no meio também, um merchan, não tem problema nenhum. Mas uma mensagem aí para quem quer entrar nesse mundo, para quem precisa, né, entender que muitas vezes você ter um especialista é muito mais barato do que um amador. Bom, na verdade, eu acho que essa mensagem não tem que ser dada nem por mim. Essa mensagem ela tem que ser dada um feedback sincero e real no cliente. Então, se coloque no seu lugar de médico, de empresário, de gestor, entende processo, entende gestão. De fato, foca na família, foca no tempo, porque quando você não tem tempo, você não tem tempo nem de cuidar não só da família, mas também às vezes até da fé. Então, por exemplo, eu acompanho todos os meus clientes. Às vezes eu tenho cliente que eu vejo que está viajando, acompanho. Eles, e essa viagem? Não, foi patrocinado, que a gente tem muito cliente que é patrocinado por empresas mesmo. Sim. Tá? Agora mesmo estava um cliente. Então, de fato, assim, qual o seu feedback como cliente, nosso cliente de gestão de milhas e viagens, daria para um médico, um empresário como você, que ainda está em dúvida, que ainda não entendeu que ter um especialista, um gestor de milhas dentro das suas viagens, que poderia ter dentro das suas viagens organizando, qual o recado que você daria para o médico, empresário, assim como você, que hoje está na gestão, sendo feedback do cliente nosso? Cara, tenha a Bora Destinos, que é a coisa mais fácil do mundo. É, eu não lembro nem que horas eram, mas eu já tinha saído de casa, era, sei lá, 10 horas da manhã, eu acho, 10 por aí, 10 e pouco da manhã. E antes de meio-dia eu estava com as passagens compradas, né? E na teoria eu não gastei nenhum real, porque foram todas emitidas com pontos, paguei só as taxas. Então, é, eu não sei como, com um exemplo mais prático e didático como esse, de que seja possível dar um testemunho. Porque é ROI, não tem para onde correr. É você transformar efetivamente a capacidade que alguém tem, né, de fazer algo bem feito em retorno para você, seja financeiro, seja em experiência, em tempo, enfim. Então, para mim é isso. Né? O conselho que eu dou é quem ainda não tem, quem ainda não contratou,
contrate. Meu conselho é Bora Destinos, porque se eu, né, naturalmente, né, usufruo do serviço, é porque eu confio no serviço, óbvio. Perfeito. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ter mais tempo, você vai ter um retorno melhor, você vai conseguir fazer viagens melhores e muito mais programadas. Para vocês entenderem do que eu estou falando, para fechar isso daqui, talvez esse exemplo de uma passagem para São Paulo, o cara vai dizer, não, besteira, eu podia ter entrado também e comprado. Eu decidi em novembro, quando eu entrei, e eu entrei porque eu tomei essa decisão, eu disse assim, olha, quando minha filha estiver próxima de completar 3 meses, eu quero fazer uma viagem para fora do país. E aí o Gustavo falou, qual o destino? Aí eu falei, Europa, porque eu nunca fui. Beleza. Onde? Na Europa. Aí eu falei, não sei, um país só, vê aí qual é que tá melhor. Falou, ó, Portugal tá com preço bacana. Eu falei, então vai só para Portugal. Falou, beleza. E nisso a gente construiu a viagem, né? Isso em novembro, não lembro exatamente quando a gente emitiu os bilhetes, e óbvio que não foi no mesmo dia, para viajar, tipo, 2, 3 meses depois, né? Então foi uma construção longa, não foi algo repentino, que, como eu já falei aqui, talvez não pudesse ter acontecido da forma que aconteceu, ou talvez eu tivesse gastado muito mais ou perdido muito mais tempo, né? Inclusive, tentei até levar minha mãe, depois ela que desistiu da viagem, queria Foi. muito que ela tivesse ido. Eu tenho certeza que ela ia adorar, porque minha mãe também gosta muito de lugares antigos, etc. Então, meu recado é esse, né? Se você ainda não tem contrato, que você vai economizar muito e você vai ter experiências mas muito melhores do que teria se estivesse sozinho. Não tenho dúvida nenhuma. E outra, mais sossego também, né? Porque eu não precisei do seguro de saúde, mas poderia ter precisado, né? Mas estava Poderia. lá contratado. Justamente. Então, Gustavo, cara, obrigado. De fato, assim, uma aula, né, de detalhes ali, né, e de muitas dicas, né. Então, para quem também já se interessou por conteúdo, já dá para fazer alguma coisinha, já dá para pensar, olhar diferente no upgrade, no downgrade, num cartão específico, olhar com um carinho, né, para quem está dando mais milho ou não. E naturalmente, se quiser fazer isso, né, com um especialista, De forma profissional, então, se você é médico, empresário, né, e já tem gastos expressivos no cartão de crédito e precisa viajar de fato, ou quer melhorar suas viagens, você precisa de fato ter um gestor de milhas especialista em viagens que te faça viajar mais, viajar melhor e, consequentemente, economizar não só tempo, mas também e onde é que encontra dinheiro. você? E a Bora Destinos também, né? Ó, Tem que dar a localização pro pessoal, né? Senão ninguém tem encontra. um perfil, né? Gustavo Monteiro, e tem um perfil da gestão também da nossa empresa, Bora Destinos. Então lá tem um link não só do formulário da gestão, mas também o link do WhatsApp. Tá. Então, Bora Destinos Bora Destinos e e arroba, Gustavo _Pena02. beleza. E lá no Bora Destinos já tem o formulário para gestão de milhas e também o contato do WhatsApp Tem para o quem contato do quiser já WhatsApp. entrar em contato direto. Isso. Beleza? Então, galera, muito obrigado mais uma vez. Esse episódio vai subir na segunda-feira, né? Nós estamos gravando aqui na sexta, não é um episódio ao vivo, é um episódio off. Estarei no evento em São Paulo. Então, para quem vai assistir ao vivo, muito obrigado. Agradeço demais pela audiência. Quem não conseguiu ou quem não conseguirá assistir ao vivo, tá lá gravado, fica na plataforma, não deixa de curtir, comentar e compartilhar, ativa o sino das notificações. E se ainda quiser ouvir em formato de áudio, porque tá no engarrafamento, tá na academia e quer ouvir em formato de áudio, vai lá no YouTube Music que vai ter o áudio do CTcast lá e você pode ouvir com o seu fone de ouvido, treinando, no engarrafamento, enfim, em algum momento ou até numa viagem mesmo, né? É Tá isso lá aí. no avião, pode colocar lá que você vai ouvir e vai ter insights de várias áreas diferentes, inclusive da própria viagem. Não é É verdade, isso Gustavo? aí. Então, quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, só agradecer a confiança, né, e a parceria, porque é justamente isso. A gente quer clientes parceiros, comprometidos, né, e de fato acredita na gestão como ferramenta de economia de tempo e dinheiro, mas não só isso, mas que consiga desenrolar tudo que você precisa para que você foque no que você tem que falar, dê só o comando, pessoal, eu preciso de tal viagem, eu quero realizar. E aí o resto é com a gente. Como vai ser, se vai ser, como vai ser. Os detalhes técnicos é nosso. Então, assim, mais uma vez agradecer a oportunidade. Tenho certeza que muito empresário que te segue, muito médico também te segue, vai se sentir tocado nesse sentido e vai dizer assim, eu estou desperdiçando dinheiro e eu estou desperdiçando muito tempo procurando as minhas viagens.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, pessoal, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.